Fala aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos discutir aqui a cadeia lesional, tá? Vai estar sem edição, então vai na raça mesmo, beleza? Compartilhar a tela aqui. Nós vamos seguindo aqui no caso. Caso clínico real, paciente inclusive bastante recente, tá? Então, vamos acompanhando aqui e depois eu posso até passar o acompanhamento desse caso aí, como é que vai ser. Vamos lá, então, uma paciente mulher de 52 anos, empresária, ex-dona de casa. Relata uma sintomatologia lombar há 3 semanas, que não era nada tão significativo, tá? Mas a principal queixa está relacionada à perda de 4 dentes molares inferiores. Então, ela estava tendo, por conta do apertamento dentário extremamente importante aí, ela começou a perder dentes, tá? Mais ou menos 5 anos, iniciaram sintomas de dor de dente, e aí, no decorrer, ela foi aí, na verdade, perdendo os dentes e foi obrigada a arrancá-los, né? Faz uso de placa já há 4 anos, então a placa ela não está resolvendo, a placa a mantém sem sintomas, tá? Uma paciente que não tem sintomas na região temporomandibular nem na região frontal, mas ela está perdendo a raiz dos dentes de tanto apertar. O histórico de acidente de carro, 6 anos, tá? Eu vou pedir para vocês aí pensarem o possível aí dentro de cada um aí, dentro do que já tiveram de raciocínio clínico em relação a um whiplash, né? Teve uma separação com o marido há 7 anos, isso aí a deixou numa depressão muito forte, tá? E basicamente aí existe uma relação importante. E refluxo há 5 anos e é sedentária, tá? Já tem um tempo já que ela é sedentária. A avaliação clínica dessa paciente não apresenta dor referente à queixa principal, mas isso aí é importante a gente saber que não é porque não tem dor relacionada a isso que a gente não pode testar no caso, que isso descarta um captor, tá? Só para a gente pontuar bem essa questão de nem sempre o teste é positivo ou é possível testar um captor relacionado à dor. Tá? A gente tem outras formas de testar, mas de qualquer forma aqui, independente de teste ou não, é importante a gente investigar. Disfunções relacionadas ao whiplash, tá? Então vocês que vão destrinchar aí por conta de vocês mesmos. Trauma emocional muito forte, restrições em bainha carotídea, agora que eu vi aqui que o acento não está legal, pterigóide lateral bilateralmente espasmados, masseter também bastante sofrimento, diafragma e cárdia, tá? São sinais aqui dessa avaliação que a gente viu nesse paciente, tá? Podemos até acrescentar aqui uma questão dural bastante importante, tá? Bom, antes da gente começar a resolver, eu vou pedir para que vocês, nesse momento, parem, né? Não continuem o vídeo, parem justamente para resolver, tá? A ideia é que vocês resolvam o caso para depois observar a resolução, né? E eu vou tirar o meu vídeo aqui para a tela ficar mais ampla. Bom, como eu já vi que vocês pararam o vídeo bonitinhos, né, para resolver o caso, nós temos aqui uma possibilidade de resolução de cadeia lesional, certo? E vamos aqui. Então, primeira coisa, a gente colocou aqui as adaptações do whiplash, tá? As principais adaptações, na verdade, as adaptações que esse paciente tinha. Quem colocou aí, por exemplo, adaptação em C5, C6, não tem problema, seria um raciocínio importante. Como eu não quis pôr nenhum sintomas, eu pus aqui na cadeia o que ela realmente tinha. Então, quando a gente pensa em trauma, pode ter acontecido tudo isso no crânio dela e realmente tinha essas disfunções de encastramento occipital e temporal, né, a SEB mais inflexão,
e o temporal em rotação posterior, tá? O que faz uma desincronia interessante aí, em relação a sébio temporal, tá? Isso gera um estresse no forame jugular muito maior. C0 em disfunção, então tanto o crânio como a articulação C0, C1 também estava em disfunção. Uma anterioridade T5, T6 e sacro em extensão, tá? Isso nos dá aí uma boa assincronia, né? Uma alteração da sincronia crânio-sacral. E tudo isso, então, foi traumático, tá? Então, esse primeiro ponto da cadeia são as distribuições traumáticas que essa paciente teve. Depois disso, a gente vê, né? Só um segundo. Bom, vamos dar continuidade aqui, então. Então, aqui, o que a gente acabou vendo, né? A gente tem aí essas relações traumáticas que a gente viu. Já deixei posicionado aqui o estômago, mas a gente já vai chegar nele. Então, através do trauma, né, esse encastramento dessa região occipital e temporal, né, a gente sabe que pode levar a um comprometimento do forame jugular, né, e das estruturas que passam sobre ele, né, dentro dele, no caso. Então, isso é um tipo de trauma que costuma gerar um prejuízo interessante para essa região. Então, nós podemos ter um comprometimento desse forame, né? E aqui no caso, levando um comprometimento importante do nervo vago. Legal? 10º par craniano. Bom, as disfunções de temporal podem aí nos causar uma alteração de côndilo anterior, côndilo mandibular anterior, e era o caso. Então, os côndilos bastante anteriorizados, né, e fixados aí, no caso, pelos pterigoides laterais, tá? Ambos os pterigoides bastante sobrecarregados. Então, essa paciente aí apresentava uma abertura de boca, né? Quem foi acompanhando aí esses dias, ela apresentava uma abertura de boca sem rolamento, tá? Então, a gente sabe que nós temos aqui um rolamento para ter um deslizamento na abertura da boca. Essa paciente só apresenta deslizamento. Isso costuma ser bastante estressante para a articulação, tá? E acaba gerando todo um processo de possibilidade degenerativa na articulação, mas mesmo que não tenha essa degeneração, costuma gerar uma aferência maior trigeminal. A gente vai ver que isso para essa paciente é muito importante, legal? Então, ela sem essa perda, na verdade, ela estava sem a capacidade de fazer o rolamento, somente deslizamento. Isso é bastante atritante para essa articulação. O que mais que a gente tem nessa cadeia, né? Fazendo aí as nossas correlações. Nós vamos ter aqui tanto as disfunções de hospital, né, temporal e mais C0, podendo aqui gerar uma sobrecarga também do nervo trigêmeo, né? Então, aqui se a gente pensar o temporal, né, o temporal, que é onde o gânglio trigeminal se aloja, mais o occipital, né, que são aqui onde principalmente os núcleos espinais estão presentes, né, tem formação trigeminal que sai muito importante do cervical alto. Nós vamos ter uma sobrecarga nesse nervo trigêmeo que pode manter ainda mais esse pterigoide, tá? Então aqui a gente tem tanto uma informação vindo traumática, perpetuando essa possibilidade desse pterigoide, e até mesmo uma aferência desse pterigoide chegando aqui no nervo vago, no nervo trigêmeo. Nós podemos pensar nessas duas vias, né? E aqui, obviamente, nós estamos pensando no nervo mandibular, né? No terceiro ramo do nervo trigêmeo. Quem é aí? Logo nós vou postar mais vídeos relacionados ao trigêmeo, agora com essa parte mais periférica, tá? Mas os núcleos, tudo mais, já tem vídeo lá no IGTV. Bom, essa pessoa acabou tendo uma sobrecarga de masseter também, que pode ser
por conta dessa perturbação do trigêmeo e também pelo próprio trauma emocional. Uma coisa importante, quando a pessoa entra num padrão de apertamento dentário muito importante, acaba que muitas vezes tem um fundo emocional. Tá? E nessa pessoa ela pode ter startado esse processo de apertamento naquela fase de separação. Então, o trauma emocional que ela viveu foi muito importante, fez com que ela começasse a apertar os dentes. Aí isso tudo juntou já com essa pré-sobrecarga que essa paciente possivelmente já tinha, e aí esse apertamento começou a aumentar, né? Então, daí nós vemos o quê? Esse trauma emocional, né? Também pode ter sobrecarregado esse estômago. Então, aí, se a gente pensa nessas duas funções biológicas, né? A articulação temporomandibular, a boca em si, nessa questão de morder, né? A gente vê que conversando com ela, tinha uma questão de raiva importante e uma questão até também de não digerir o que aconteceu, né? Então, isso pode afetar o estômago, inclusive gerar aí uma sensação de refluxo. Somado a isso, a gente já tinha, com aspecto traumático, uma sobrecarga de vago, que é a inervação parasimpática do estômago, e já tínhamos também uma anterioridade da inervação simpática do estômago, né? Os nervos esplânicos torácicos maior que inervam o estômago. Então, nós temos algo biológico, né? Se a gente for pensar nesse aspecto biológico, de traumas, que a gente pode trabalhar muito bem, comprometimento do vago no forame jugular e na bainha carotídea, tá? Que eu pontuei que estava bastante tensa. Mais uma alteração simpática, sobrecarregando esse estômago e possivelmente mais um trauma emocional, que aí foi o estopim para esses sintomas acontecerem, tá? E a gente sabe também, inclusive em um artigo que infelizmente eu não tenho ele, mas eu vi há muito tempo atrás, que quando se projetava maior acidez, não necessariamente maior acidez, mas se irritava mais esse estômago e provocando maior refluxo, predisponha aos pacientes a apresentarem mais apertamento dentário. Então, esse estômago ele está também diretamente envolvido com essa condição desse apertamento, tá? E aí, dentro disso, a gente pode ver o quê? Ela tinha um sintoma de dor lombar bem básico, então a gente pode correlacionar uma forma mecânica aqui com o sacro, mas até mesmo, principalmente, talvez até o sedentarismo, tá? Então, corrigindo essa pelve aí e já colocando ela para se movimentar, acredito que essa dor lombar já vai cessar. O refluxo, possivelmente toda essa correlação estomacal que a gente fez, né? E o apertamento dentário, a gente pode ter aí como starter um fator emocional, né? Através do masseter, mas aí todo esse processo agora de hiperatividade muscular somado a uma aferência trigeminal que mantém essa hiperatividade, agora nós temos um ciclo vicioso aqui. E isso é o mais importante para a gente quebrar, tá? Essa paciente, aparentemente, ela já fez aparentemente não, conversando com ela, ela já fez um tratamento psicológico, ela meio que já se levantou, já está abrindo uma pequena empresa, então ela já está bem mais estruturada emocionalmente, mas agora ainda biologicamente, pensando em toda a estrutura do seu corpo, nós temos uma hiperatividade constante ali, tá? Então é em cima disso que a gente vai ter que atacar para equilibrar todo esse sistema e permitir com que essa intensidade desse apertamento diminua e essa paciente consiga aí sair desse processo de começar a perder dentes, né? Já marcou 4 implantes. Então aqui como tratamento a gente pensa nessa questão estrutural primeiro, né? O sacro e torácica, tá? Essa foi uma sequência que eu adotei. Tratar todas essas disfunções traumáticas cranianas, que não são poucas, tá bom? E aí a gente conseguiu ainda mexer um pouquinho nos músculos da TM e tratando bastante base de crânio, tá?
foi onde eu posso dizer que talvez eu tenha ficado mais tempo aqui tratando essa base de crânio. Legal? E agora eu vou deixar para uma segunda sessão mexer um pouco mais esse diafragma, estômago, porque aqui nós já ficamos bastante tempo, achei que já era bastante estímulo para essa paciente. Tá? Depois que eu equilibrar isso, trabalhar um pouco mais crânio, possivelmente eu vou para um reequilíbrio do sistema crânio-sacral, tá? E eu já passei algumas coisas para ela fazer. Então, eu passei automassagem no masseter, tá? Essa paciente ficar se automassageando, soltando um pouquinho, tá? Isso é uma coisa que eu costumo passar, às vezes até um pouco mais interno e sensibilizando essa região, tá? Esse músculo, ele precisa disso, ele precisa ser sensibilizado, tá? Não adianta a gente achar que vai lá fazer uma técnicazinha, um ponto gatilho num caso desse, e que isso vai se liberar totalmente. A gente precisa de uma sensibilização mais constante. Como eu espacei ela com 15 dias, eu pedi para ela ficar fazendo isso. Tá? Também o autoestiramento de base de crânio. Então, trabalhando aqui o estiramento dessa região, para tentar manter um pouco também essa diminuição da tensão, já que tinha muita tensão aqui de base de crânio. E atividade física, começar o mais rápido possível, pelo menos uma caminhada, algo para se movimentar aí, para a gente começar a melhorar tanto o aporte vascular, melhorar um pouco aí de produção de hormônios que favoreçam o nosso tratamento. Legal? Espero que tenham gostado e até um próximo caso aí. Até mais, galera. Um abraço. Tararam.